O espírito entra no sistema solar e começa a experienciar a construção do seu corpo espiritual, da sua aura. Tudo isso é frequência. E isso pode muito bem se traduzir em matemática. Você pode construir uma forma, um cubo, um tetraedro, uma esfera. Depende de como você lança no espaço essa vibração. E essa matemática ela começa a ser feita dentro do útero da mãe. Então, enquanto você está aqui nesse espaço aí descendo no sistema solar, você está diante dos arquétipos de Áries, de Touro, de Gêmeos. Você está vestindo essas roupas para se traduzir na matéria. Porque enquanto espírito, você só se traduz em luz. Para você existir aqui, você precisa ser e viver a matemática da vida. O espírito, ele tem que entrar no sistema. Então, esse primeiro círculo aí, ó, é o cinturão zodiacal que ele vai entrar. Esse segundo círculo aí que eu chamei casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 é aquele bolo que ele vai se transformar. Isso aí são as fatias, são os condimentos. Então, na casa 1, que é o guerreiro, tem relação com quem? Com Áries. Quando ele entrou no túnel, ele usou a roupa de Áries para colocar o conteúdo que está dentro dessa casa, todas as suas guerras, todas as suas lutas. Antes estava onde? Misturada com tudo. Agora ele separou. Ele continua a viagem dentro desse túnel. E aí ele pega a roupa da casa 2. A roupa da casa 2 é a questão financeira, do dinheiro. Eu quero, eu tenho, eu quero comprar, eu quero ter para mim. É isso que eu quero, que é a terra do touro. Ele vai conquistar esse corpo que é o corpo numeral, que Paracelso chamava de o corpo celeste. Então, num determinado momento do túnel, você já é todo numerado, todo organizado, porque você já tem 12 arquétipos que estão na sua periferia. Você tem 12 roupas à sua disposição. Quando você diz assim, eu vou lutar, e você veste a roupa de Áries. Você diz, eu quero casar, e você veste a roupa de Libra. Você diz, eu quero a minha missão. Qual é o meu propósito? Você vai vestir a roupa de Capricórnio. Essa é a primeira conquista do espírito quando ele desce em relação à matéria. Isso é matemática pura. E aí, depois disso, você vai se aproximando do Sol. Depois que separa esses arquétipos, o que você vai conquistar? Essa bola de luz aí dentro colorida. Esse resíduo luminoso, que tem um pouco de cada arquétipo que restou, quando entra na atmosfera do sistema, ele tem que se integrar. E aí o que é que o Sol faz? Ele formata aquele campo nesse campo eletromagnético que vai do vermelho ao violeta. Então o que é que você conquistou? 2 corpos. Um corpo mais sutil, onde você vai ter aqui longe da nossa aura, o espaço mais distante da aura, você vai escrever os teus arquétipos. Aí do lado de dentro, que vai vir ao encontro do corpo, essa periferia mais próxima ao corpo, você vai escrever esse corpo espectral. E o que é que você vai colocar nesse corpo espectral? É o instinto, as raivas, as iras, os sentimentos grosseiros, pesados, densos, as emoções, a sensualidade, o desejo, os medos, as ansiedades, porque aí já começa a aparecer. Você está encarnando, que eu já vivi aqui. Então eu tenho milhares de experiências dentro de mim. E agora eu volto a reorganizar isso aí. Então é um momento onde eu estou conquistando o meu segundo corpo. E agora o que é que está faltando? Eu ir em direção à minha mãe. A mulher tem um órgão aqui na cabeça, isso é a matriz. E aqui é onde o espírito vem repousar para penetrar e ir lá para o útero. E lá no útero tem 2 bichinhos. Um é o espermatozoide, o outro é o óvulo. E quando esse espírito, ele vem aqui, ó, na matriz, e ele penetra na matriz, vai lá ao encontro desses 2 animais, vai rolar o terceiro corpo. Ele vai conquistar o mundo da materialidade, que dentro da mulher ainda está separado. Um espermatozoide e um óvulo. E para o espírito, é uma grande experiência ele penetrar na matriz. Porque a gente tem que pensar que a mulher, né, que vai me receber, ela tem aura, tem corpo humeral, ela tem os seus arquétipos, porque é lá que eu vou transitar. E vou começar a fazer uma costura. Ela vem aqui na casa 10, aí ela já faz aquela ligação nessa linha que desce até a casa 4. Na hora que entra na matriz, ela conecta com a casa 4. Entrou na matriz e conectou com a casa 4, ela já faz esse primeiro eixo aí, ó. Já divide o sistema nervoso central assim e assim. Quando ela divide o sistema nervoso central assim, ó,
é o lado direito e esquerdo do cérebro. Quando ela divide o sistema nervoso central assim, ó, aí é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Esse espírito, ele vai se costurar no DNA. Então, ele vai pegar aquela matéria-prima que é 23 pares de cromossoma do pai, 23 pares de cromossoma da mãe e amarrar o espírito do gameta. O que é aquilo? Nicolas Flamel, no ano 1300, ele falava, quando as duas serpentes são postas no útero materno, elas se mordem cruelmente para se vestirem de uma forma mais nova e mais nobre. Que roupa é essa? É a roupa que já tem dois corpos. Esse corpo animal, ele é dominado pelo espírito. Aí aparece você lá dentro da sua mãe, você conquista esses três corpos. Aqui eu faço um comentário para que a gente entenda essas costuras em relação aos signos. Eu tenho um arranjo, uma forma como tudo se organiza. Então, se você olhar aqui para essa linha verde, você tem uma casa de Áries ligada à casa 7. A casa de Áries é uma casa 1. Ela é independente, ela é poderosa, ela é um guerreiro. Para ela tem que sair derrubando tudo que tiver na frente. Aí na frente dela, o que é que você vê? Libra. E aí Libra faz exatamente o contrário, traz para si. Então você aí tem um paradoxo. E isso está costurado dentro de você. Então quando você vai fazer uma leitura de um mapa, quando você consulta um astrólogo, ele não pode dizer que você tem que ser ariano, que você tem que ser libriano, não, você tem que ser os dois. Porque dentro da sua célula, os dois estão conectados. Então quando um faz química, do outro lado também. Porque essa é a busca do eterno equilíbrio. O guerreiro tem um lado manso, que é o libriano. O libriano, ele tem um lado forte, que é o guerreiro, porque eles estão conectados. E assim, ó, quando você vai ser um guerreiro, você tem que pensar no outro. Se você for um guerreiro egoísta, mesquinho, que você só pensa em você, você tá lascado, porque você não vai encontrar a contraparte dessa luta e está fadado a fracassar no seu objetivo de guerra. Assim como o libriano. Se ele ficar achando que o mundo é só o outro e ficar nessa dependência, ele vai sofrer dentro da sua própria solidão. Uma costura que está acima dessa aí, que é aquela azul clara, ela liga dois pontos na célula, que tem uma relação direta com peixes e escorpião. Não existe espiritualidade sem transformação. Não existe transformação escorpiana sem espiritualidade. Você vai para baixo aí da linha verde, você tem uma linha amarela que é touro e virgem. O que é que touro faz? Só pensa em ganhar dinheiro. Então ele vai criando todas as facilidades do mundo para o dinheiro chegar nele. E o que é que faz virgem? Só pensa em trabalhar. E às vezes trabalha, se dedica. E aí, depois ela reclama, porque ela trabalhou, mas não conseguiu ganhar. Então não existe touro sem virgem. Na costura, lá de baixo, é uma costura alaranjada, que liga Gêmeos a Leão. Então, por exemplo, não existe amor próprio burro. O amor próprio, ele tem que ser inteligente, ele tem que ter uma cultura, ele tem que ter informação. Assim como ser intelectual não vive sem uma vaidade, sem um orgulho pessoal. As costuras horizontais, elas têm uma relação de como o espírito vive nessa vida terrena. No tempo e espaço, você pode tomar decisões que contrariem, inclusive, essas uniões. Mas quando você pensa na costura, que é assim, ó, é diferente. Porque essa tem a ver com a queda. A costura principal que você faz na queda é Capricórnio e Câncer. Então tem relação com a família, tem relação com o propósito, tem relação com a missão. Olha essa costura do lado do carneiro ariano, você tem uma costura aí vertical que liga a casa de peixes com a casa de touro. O touro é o dinheiro e o peixes é a espiritualidade. Não dá para separar o ganho da espiritualidade. Não dá para dizer que é pecado. Ah, é aquilo que Deus te deu, você não pode cobrar. Não cai nessa armadilha. É importante a gente saber disso. Para você ter convicção de que quando você cobra, você está cumprindo um mandato que está escrito na sua célula. A próxima linha aí, você vai ver lá o signo de Aquário com uma ligação direta com Gêmeos. Quem é Aquário? Aquário é a ousadia, é a loucura, é a utopia, é o devaneio. Isso não existe se não estiver amarrado a um conhecimento, se não estiver amarrado a uma perspectiva que tenha, pelo menos, uma tentativa de explicação
Não adianta você ficar viajando, porque veja bem, eu sinto isso, eu sinto aquilo. E a pessoa dizer, mas o que é isso que você sente? Aí eu não sei. Aí eu sinto assim, é uma coisa que vem lá de dentro, sei lá, eu me arrepio toda. A pessoa não está explicando a você o que ela sente. Então como é que você vai entender? O conhecimento também existe amarrado ao devaneio. Então não adianta o cara ser conhecimento, só acreditar naquilo que lê. Não, porque isso está amarrado com o aquário lá em cima. Se você for mais para lá, você vai ver Sagitário com essa costura em Leão. Quando o Sagitário e o Leão, essa costura não existe, aí você vai ver o sagitariano, essa energia, esse arquétipo, é um Dom Quixote de La Mancha. Fica lá lutando contra um moinho de vento, achando que é um gigante, é um ladrão. Porque está separado do leão. Aí quando você vê o leão separado do Sagitário, você está vendo uma pessoa que tem a arrogância, mas não tem a convicção. E tem aquela do Escorpião também com o Virgem. O Escorpião é aquele que muda tudo o tempo inteiro. E o Virginiano é aquele que fica o tempo inteiro organizando tudo. Então aquilo que o Virginiano organiza, o que é que faz o Escorpião? Ele desorganiza tudo. Porque ele está sempre pensando em mudar. Então quando uma pessoa diz assim, eu sou muito virginiano e tenho o maior orgulho, isso é um horror. Porque é uma pessoa que ele vai ser sempre virginiano, vai morrer virginiano e vai ter que voltar para aprender de novo essa costura. Ou uma pessoa que diz assim, eu vivo me transformando, mas não tem chão, não tem organização, não tem método, não tem uma disciplina, pelo menos enquanto ele estiver no tempo da estabilidade escorpiana. Então você tem aí as costuras horizontais no DNA volátil, as costuras no DNA fixo são os verticais, então não muda. E aí você vai vendo o desenvolvimento da criatura humana dentro dessa estrutura. E o mais legal, sabe o que é? É que dentro do mundo da alquimia, a gente tem as panaceias para tudo isso. Então, um cara que não consegue costurar lá a casa 12 fica me perguntando e pedindo para eu dar aula de ganhar dinheiro. Eu quero matar esse alquimista. Mas muitas vezes é o quê? Quando um alquimista chega para mim e faz, Joel, me ensina a ganhar dinheiro. É porque essa costura, ela está quebrada, está enfraquecida. Mas está lá dentro dele. Então, eu preciso criar panaceias, eu preciso criar elixires, eu preciso criar tecnologia alquímica para que eu consiga penetrar nesse mundo interior e começar a organizar essas costuras no sentido vertical, no sentido horizontal.